Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a esta edição do Redação Hit. Vamos conferir os principais destaques dessa tarde de quarta-feira. Os clientes que pediram empréstimos no Will Bank ou no Banco Master afirmam que o BRB registrou dívidas quitadas ou inexistentes no Banco Central. Segundo eles, há casos de dívidas já quitadas junto às empresas e até de débitos que nunca existiram. Os clientes perceberam a situação irregular ao consultar o sistema do Banco Central, de relatórios com informações pessoais ou de empresas. Esses documentos reúnem dados que bancos e instituições financeiras compartilham com o Banco Central. Esses clientes que nunca tiveram conta no BRB. O vínculo se deu porque o banco vinha comprando carteiras de crédito do Master desde 2024 e chegou a anunciar um acordo para comprar o banco em março de 2025, em uma operação estimada em 2 bilhões de reais. Essa transação foi vetada pelo Banco Central em setembro. Após a liquidação extrajudicial do Master, uma operação da Polícia Federal passou a investigar um suposto esquema de fraudes bilionárias do banco de Daniel Vorcaro, em que o BRB teria comprado 12 bilhões de reais em carteiras de crédito de baixa qualidade, pertencentes ao Master e sem garantia financeira. Como compensação pelas carteiras problemáticas vendidas anteriormente, o Master transferiu novas carteiras ao Banco Brasiliense. Nelas, parte dos empréstimos teria sido originada pelo Will Bank. Com isso, supostamente, teriam surgido os dados dos clientes que estão sendo notificados pelo BRB sobre essas dívidas. O BRB informou que, após a liquidação do Will Bank, deixou de receber as informações sobre o repasse e a quitação das operações de crédito cedidas. Segundo o banco, a instituição que concedeu os empréstimos é responsável por acompanhar os pagamentos e repassar os valores correspondentes ao BRB. Mas especialistas dizem que em casos de cessão de créditos, a instituição compradora passa a ser responsável por classificar os novos clientes em suas reservas e cobrir possíveis inadimplências. E o presidente do Banco de Brasília, Nelson Antônio de Souza, decidiu vir a São Paulo para vender as carteiras de crédito adquiridas do Banco Master para os compradores na Faria Lima. Na prática, o BRB está vendendo ativos com o objetivo de reduzir riscos depois da crise envolvendo o Banco Master. E o caso do cão orelha em Santa Catarina voltou a repercutir. As imagens de uma câmera de segurança ajudaram a polícia a concluir o caso da morte do cachorro. Um vídeo mostra um adolescente voltando ao condomínio após as agressões ao animal. Ao analisar as imagens de uma câmera de segurança, a Polícia Civil de Santa Catarina identificou a principal contradição da investigação no caso da agressão do cão comunitário Orelha. O vídeo mostra adolescente saindo do condomínio onde estava hospedado em Florianópolis às 5h25 do dia 4 de janeiro e retornando às 5h58, acompanhado de uma amiga. Apesar disso, ele declarou em depoimento ter ficado na área da piscina dentro do condomínio durante todo o tempo. Segundo a polícia, Orelha foi agredido por volta das 5h30. Com isso, o inquérito da investigação foi concluído nesta terça-feira e a polícia pediu a internação provisória do adolescente, apontado como agressor do Orelha. A Polícia Civil concluiu que o jovem cometeu ato infracional equivalente ao crime de maus-tratos. Segundo o delegado Renan Balbino, ele se contradisse em diversos momentos e omitiu fatos importantes para a investigação. Como o adolescente não sabia que a polícia possuía as imagens dele saindo do local, disse que havia ficado dentro do condomínio. As imagens, roupas e testemunhas confirmaram que ele estava na praia. O cachorro foi encontrado agonizando na praia no dia 5 de janeiro e morreu após ser levado ao hospital. Derli Royer, responsável pelo socorro emergencial, contou que o animal tinha lesões graves na cabeça e no olho esquerdo, além de forte desidratação. O laudo da polícia científica mostra que Orelha levou um golpe forte na cabeça, possivelmente causado por um chute ou por um objeto rígido, como madeira ou garrafa. Ao todo, 24 testemunhas foram ouvidas e 8 adolescentes chegaram a ser investigados ao longo do processo, além de analisar mais de 1.000 horas de imagens de 14 câmeras de segurança.
E no bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, coletores de lixo foram atacados por um cão da raça Pitbull. Vamos ver as imagens na reportagem. 2 funcionários da coleta urbana de lixo de 24 e 29 anos ficaram feridos após serem atacados por um cão da raça Pitbull na manhã dessa segunda-feira no bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Imagens de uma câmera de segurança captaram o momento do ataque. O vídeo mostra o cachorro escapando de uma casa após o portão abrir por alguns instantes. Em seguida, o cão abocanha os funcionários que estavam realizando a coleta de lixo na frente do imóvel. Os colegas tentaram ajudar um homem atacado, dando pontapés no cachorro para tentar soltá-lo. A tutora do animal conseguiu contê-lo depois que o homem conseguiu prendê-lo entre as pernas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria Municipal da Saúde, policiais militares e o SAMU foram acionados para atender a ocorrência. Os 2 colegas foram levados à unidade de pronto atendimento do Jabaquara. O atual estado da saúde das vítimas não foi informado. E a Vigilância Sanitária de Veracruz, no Rio Grande do Sul, atendeu a 2 ocorrências de morte de cães com fortes indícios de maus-tratos. Ao todo, 6 animais foram encontrados mortos. Vamos ver. 2 ocorrências de mortes de cães foram registradas na terça-feira em Veracruz. Segundo a Polícia Civil, há fortes indícios de maus-tratos nos 2 casos. A primeira ocorrência foi registrada em uma localidade da zona rural, após uma moradora encontrar um cachorro enforcado. Já o segundo caso aconteceu na ERS 412, no limite entre Veracruz e Santa Cruz do Sul, onde 5 cães foram encontrados mortos. De acordo com a apuração inicial, os cães teriam sido arremessados de uma ponte. O que chama a atenção e intriga as autoridades é que, segundo a investigação, os cães aparentavam ter recebido atendimento veterinário recentemente. Um dos animais havia sido castrado há poucos dias e ainda apresentava os pontos da cirurgia. Um outro cão possuía sutura recente. A polícia apura os casos e busca identificar os responsáveis. A região dos Vales vem registrando uma série de casos de maus-tratos animais desde o início do ano. Em Encantado, uma mulher foi presa na segunda-feira por omissão de socorro a um cachorro. Na semana passada, um homem foi preso em Venâncio Aires após a morte de um cão por enforcamento. Já em Encruzilhada do Sul, outro homem foi preso após atropelar e matar 2 cães de forma intencional. Em Santa Clara do Sul, um cachorro foi baleado com tiros de chumbinho também na segunda-feira. Já em outra ocorrência, a polícia apura a morte de um cão com um corte no pescoço. Mais um caso de maus-tratos aos animais lamentável. Bom, e no Rio de Janeiro, um segurança foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado pela morte de um morador em situação de rua. Ele agrediu o homem de 43 anos a golpes de cacetete e foi condenado por homicídio qualificado. O segurança Carlos Alberto Rodrigues do Rosário Júnior foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado pela morte do morador em situação de rua Luiz Felipe Silva dos Santos, de 42 anos. A decisão foi tomada por maioria de votos pelo Conselho de Sentença do Tribunal de Júri, na noite da última terça-feira. O crime aconteceu na manhã do dia 23 de agosto de 2024, em frente a um restaurante na Praça Mauá, no centro do Rio. Imagens de câmeras de segurança registraram a agressão que terminou na morte de Luiz. Segundo as investigações, a vítima estava pedindo comida quando se envolveu em uma discussão com o segurança, um cliente do restaurante e funcionários. Carlos pegou um cacetete de madeira e passou a agredir a vítima. Após tentar fugir e atravessar a rua, o morador em situação de rua foi alcançado em frente ao Museu de Arte do Rio, onde voltou a ser espancado com golpes e chutes. Ele não resistiu às agressões. Na decisão, a juíza Elizabeth Machado Louro destacou que o crime foi praticado à luz da manhã em plena via pública, com exacerbada violência. O réu foi condenado por homicídio qualificado. A justiça também condenou Carlos Alberto ao pagamento de indenização por danos morais aos 3 filhos da vítima. O valor foi fixado em 500 salários mínimos, equivalente a R$ 810 mil, conforme pedido do Ministério Público. E em São Paulo, um ônibus articulado pegou fogo nesta quarta-feira e formou uma enorme coluna de fumaça preta na Avenida Rebouças, na zona oeste da capital. O Felipe Takahashi está lá na Avenida Rebouças e vai trazer mais informações para a gente. Vamos ver o Felipe aqui na tela. Boa tarde, Felipe. Seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Fernando. Boa tarde a você de casa que nos acompanha. E realmente aqui, em questão do incêndio, o Corpo de Bombeiros já foi acionado logo pela parte da manhã e conseguiu controlar as chamas. Porém, a Avenida Rebouça, que é uma das principais ligações entre a Zona Sul e a Zona Oeste da capital, acabou ficando congestionada por 1h30 e só voltou a ser liberada às 8h30 da manhã, o que acabou gerando muito trânsito por aqui. Realmente foi uma enorme fumaça preta que acabou tomando conta aqui da via, o que acabou atrapalhando muito a visão dos motoristas. E segundo os bombeiros, havia 50 passageiros dentro do veículo que conseguiram desembarcar em segurança. 3 pessoas, um motorista, o cobrador e um guarda civil, precisaram de atendimento médico após inalarem fumaça. Como o estado de saúde dessas pessoas não tinha gravidade, elas foram liberadas. E bom, a princípio o fogo começou no motor. Segundo o cobrador, foram os passageiros que teriam avisado que havia fumaça na parte traseira. E quando ele abriu o compartimento do motor, encontrou o fogo no local. O veículo articulado que operava na linha terminal Campo Limpo, Praça Ramos de Azevedo, estava no corredor de ônibus quando começou a pegar fogo. Equipes do Corpo de Bombeiro orientavam os passageiros dos demais ônibus a deixarem o local. E sobre a manutenção, o ano de fabricação do ônibus é 2014. E segundo a SP-Trans, as vistorias nos veículos têm mais de 10 anos, são feitas 2 vezes por ano. E bom, Fernando, por aqui, como a gente pode ver, o trânsito já foi liberado, o ônibus foi tirado daqui. Então quem precisa passar pela Avenida Rebouças pode ficar tranquilo que vai enfrentar um trânsito nada além do comum. Volto com você aí no estúdio. Tá certo, Felipe. Muito obrigado pelas informações. E olha só, um homem de 53 anos morreu após sofrer um choque elétrico na região do Passo do Lontra, em Mato Grosso do Sul. Ele sofreu a descarga elétrica enquanto fazia a ligação de uma bomba d'água na margem do Rio Miranda. Um homem de 53 anos que não teve o nome revelado morreu na manhã de ontem após sofrer um choque elétrico na região do Passo do Lontra, às margens do Rio Miranda, no Pantanal Sul Mato-Grossense. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada e encontrou o corpo da vítima fora da água, já sem vida. A guarnição prestou os primeiros esclarecimentos aos colegas de trabalho da vítima que estavam no local. A equipe informou que a Polícia Civil e a perícia técnica já haviam sido acionadas para os procedimentos legais de praxe, incluindo a investigação das causas exatas do acidente e a liberação do corpo ao serviço funerário. Informações apuradas no local indicam que o homem sofreu a descarga elétrica por volta das 8 horas da manhã, enquanto fazia a ligação de uma bomba d'água na margem do rio. O caso será investigado para apurar se havia irregularidades na instalação elétrica ou falta de equipamentos de segurança. E a Polícia Federal realizou hoje uma operação em São Paulo contra uma estrutura empresarial suspeita de acessar e vender ilegalmente os dados pessoais de pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Vamos ver. A Polícia Federal realizou uma operação em São Paulo contra uma estrutura empresarial suspeita de acessar e vender ilegalmente dados pessoais de saúde de pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, usando inteligência artificial. As investigações começaram depois do Ministério da Saúde notificar a Polícia Federal sobre um incidente de segurança cibernética envolvendo uma ferramenta comercializada pela empresa investigada. Essa ferramenta é baseada em inteligência artificial e destinada a profissionais de saúde. De acordo com a PF, esse sistema permitiu o acesso indevido a informações clínicas sigilosas dos pacientes apenas com uma consulta. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão na capital paulista e nas cidades de Vinhedo e Valinhos, no estado de São Paulo. Durante o cumprimento dos mandados, a Justiça Federal determinou a suspensão imediata de domínios e APIs, que são conjuntos de regras e protocolos que permite comunicação entre softwares e troca de dados ligados à empresa, com o objetivo de interromper a continuidade da exposição dos dados. Os investigados poderão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático e de recepção qualificada de dados. As penas somadas podem chegar a 13 anos de reclusão. Vamos agora ao sul do país. Em Santa Catarina, o calor será intenso até a próxima semana. Essa é a segunda onda de calor que atinge a região sul do país no ano de 2026. Pois é, o calorão extremo
está chegando e vai vir com tudo aqui na região sul do Brasil. Pelo menos é o que diz o IMET. A segunda onda de calor desse verão vai estar chegando agora essa semana, atingindo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Depois ela vai se estender também para as regiões oeste, sudeste, enfim, para todo o Brasil. Mas ela atinge principalmente aqui o sul do país. E por que ela é diferente do calorão do verão, que a gente já está acostumado? Temperaturas de 32, 35 graus. Porque nos horários, aquele horário mais ameno, que não tem sol, né, gente? À noite ou então de madrugada, que as temperaturas ficam ali na casa dos 18, 17 graus, podem chegar até 30, 35 graus mesmo na madrugada. Por isso, a onda de calor intensa chama muito a atenção e, inclusive, o Ministério da Saúde lançou nota pedindo a precaução, né, dos cuidados com a saúde, principalmente com as pessoas cardiopatas, diabéticas, crianças, idosos, animais de estimação, para ir introduzir mais água, ter muita hidratação e, é claro, fazer os acompanhamentos necessários para quem principalmente tem algum tipo de comorbidade. Essa onda de calor começou essa semana, se estende até a próxima e aí a venda do ar-condicionado dispara mais um pouco, de ventilador, enfim, as pessoas vão tentando se refrescar de alguma forma. De acordo com o IMET, é claro também aquela sensação de abafamento nas cidades tem tudo a ver com o aquecimento global, falta de arborização nas cidades, enfim, muito concreto, muito cimento e pouco verde, o que deixa tudo mais quente por aí. Então essa onda continua até a próxima semana e fica o alerta: hidratação sempre. Vamos falar de saúde. Hoje é o Dia Mundial do Câncer e um alerta foi dado para evitar a doença. 40% dos casos de câncer podem ser evitados, já que dependem basicamente do estilo de vida. É o que apontou um novo estudo da Organização Mundial da Saúde. Cerca de 4 em cada 10 casos de câncer estão ligados a causas evitáveis, como consumo de tabaco ou álcool, infecções e poluição do ar. É o que aponta um estudo desenvolvido pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial da Saúde. Publicado na revista Nature, a importância dos riscos evitáveis é destacada por especialistas em saúde pública e oncologia. E este trabalho busca medir melhor o impacto destes fatores no surgimento de cânceres. Outros estudos se concentram na mortalidade. Os pesquisadores alertaram na última edição da Carga Global de Doenças da OMS que 44% das mortes por câncer no mundo são causados por fatores evitáveis, mas não inclui os agentes infecciosos. Foram examinados 30 fatores de risco evitáveis, como tabaco, álcool, índice de massa corporal elevado, inatividade física, poluição do ar, radiação ultravioleta e, pela primeira vez, 9 infecções cancerígenas. Com base em dados de 185 países e 36 tipos de câncer, o estudo aponta o tabaco como a principal causa evitável de câncer em escala mundial, responsável por 15% dos novos casos, acima das infecções 10% e o consumo de álcool 3%. Quase metade dos cânceres evitáveis no mundo, tanto em homem quanto em mulheres, estão concentrados em 3 grupos: pulmão, estômago e colo do útero. Os diferentes tipos de câncer de pulmão estão principalmente ligados ao tabagismo e à poluição do ar. Os de estômago são atribuídos em grande parte a uma infecção pela bactéria Helicobacter pylori e o do colo do útero majoritariamente ao vírus do papiloma humano, o HPV. No entanto, há diferenças importantes entre sexo. O tabagismo é a principal causa de cânceres evitáveis em homens, enquanto as infecções lideram entre as mulheres. Já nas regiões do mundo, a maioria dos casos evitáveis do sexo masculino estão na Ásia Oriental e no público feminino na África subsaariana. E a fila do INSS terminou o ano de 2025 com 3 milhões e 39 mil requerimentos aguardando análise, alcançando um recorde, e esse inclusive já é o maior valor na série histórica desde 2008, de acordo com o levantamento do valor nos dados do Boletim Estatístico da Previdência Social. A série começa em 2004, mas há uma quebra desses números nos primeiros anos. Dos 3 milhões e 39 mil requerimentos aguardando análise, 62,6% esperavam resposta há mais de 45 dias, ou seja, acima do prazo legal. São pedidos de aposentadoria, pensão, benefícios por incapacidade permanente ou temporária e demais auxílios previdenciários. Os números também englobam os pedidos de benefício de prestação continuada, um benefício assistencial
pago a idosos carentes a partir de 65 anos e a pessoas com deficiência, também carentes, de qualquer idade. Mesmo com algumas ações do governo federal, como o programa que paga um bônus aos servidores para análises extras, a contratação de mais peritos médicos e os multirões em finais de semana, a fila de pedidos cresceu ao longo dos 3 anos, com apenas algumas quedas pontuais. Técnicos do governo costumam argumentar que a fila cresceu porque de 1.200.000 a 1.300.000 novos pedidos de benefícios entram no sistema todo mês. Além disso, alegam que houve redução do quadro de funcionários do INSS ao longo do tempo e paralisia dos sistemas em determinados momentos do ano para se adequar às novas regras que vão sendo aprovadas. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E o Bruno Buenos Aires é quem vai trazer as informações hoje. Bruno, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Redação Hit. E a gente começa esse bloco de esportes falando de 2 novelas no mercado da bola que envolvem os mesmos clubes. Conta pra gente. Exatamente, Fernando. Boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Bom, o Palmeiras e o Fluminense brigam pelo zagueiro Nino e o colombiano John Arias. O Verdão foi quem saiu na frente nas contratações. Porém, o tricolor das Laranjeiras não pretende ficar para trás e brigará até o final da janela. O Palmeiras enviou uma proposta de 25 milhões de euros, cerca de 154 milhões de reais, ao Wolverhampton da Inglaterra pelo meio-atacante John Arias. O time inglês gostou da oferta e agora o Palmeiras aguarda a resposta do jogador. As conversas foram intensificadas nos últimos dias, tanto com o time quanto com o staff do colombiano. Ele se transferiu para o clube inglês no meio da temporada e a equipe é a lanterna da Premier League, com 8 pontos em 24 jogos. Arias tem 29 jogos pelo clube com 2 gols e 1 assistência. O Fluminense, seu ex-clube, tem uma cláusula de preferência de compra, caso Arias saia do time inglês. O presidente Matheus Montenegro já declarou que pretende exercer essa cláusula, mas para isso precisa se aproximar dos valores oferecidos pelo Palmeiras. O prazo, porém, é de 3 dias e se encerra nesta quarta-feira. A diretoria tricolor se debruçou sobre o assunto após a formalização do interesse dos paulistas, mas existe uma cautela por conta do alto valor que seria investido. Pois se Arias voltasse, a contratação de Denis Bouanga, por exemplo, não aconteceria agora. O valor debatido pelo atacante é de 15 milhões de dólares, enquanto Arias seria adquirido por 25 milhões de euros. Vale lembrar que a contratação de um nome de peso para o ataque, mais especificamente um fazedor de gols, é a prioridade entre as chegadas em 2026. Arias tem 28 anos e é um dos principais jogadores da seleção colombiana, então quer estar em boas condições para a Copa do Mundo. Além de Arias, os dois times também brigam por outro jogador, o zagueiro Nino, do Zenit. O Palmeiras avançou nas tratativas com o staff do jogador e agora trabalha para convencer o clube a concretizar o negócio. A equipe russa ainda não aceitou a proposta alviverde, cujo valor não foi revelado. O Verdão chegou a enviar um emissário a Abu Dhabi, onde o Zenit disputa um torneio amistoso. Mas o Flu continua na briga para acertar com o zagueiro de 28 anos que deixou o clube no começo de 2024. A diretoria tricolor voltou a fazer contato com o Zenit e ouviu que Nino não deixará a Rússia na atual janela. Os dirigentes europeus querem contar com o jogador até o fim do campeonato russo, em maio. A janela de transferências no Brasil fica aberta até 3 de março. Se o jogador não for contratado até essa data, os clubes só poderão inscrevê-lo quando a janela brasileira reabrir, em 20 de julho, dia seguinte à final da Copa do Mundo. Se o Palmeiras conseguir contratar os 2 jogadores, serão 2 ótimas contratações para o elenco alviverde. E por falar em mercado da bola, mas agora saindo do Brasil, a gente pode ter aí a saída do Cristiano Ronaldo do Al Nassr ainda neste ano, não é, Bruno? Exatamente, Fernando. Bom, o português não está satisfeito com a atual gestão do clube saudita e pode estar de saída do Oriente Médio. Seus prováveis destinos são os Estados Unidos, onde joga Messi atualmente, ou até mesmo o seu retorno à Europa, onde o craque começou sua carreira e foi multicampeão. O futuro de Cristiano Ronaldo para a próxima temporada ainda é incerto. O atacante de 41 anos está insatisfeito com a atual gestão do clube árabe, o Fundo Público da Arábia Saudita, entidade estatal que em 2023 adquiriu a participação majoritária dos principais clubes do país. Na visão do craque, o fundo tem travado decisões internas importantes e, sobretudo, tem dificultado a formação de um elenco mais competitivo
competitivo para o clube. E essa insatisfação já se refletiu em sua postura dentro de campo. Recentemente, Cristiano Ronaldo optou por não atuar na partida contra o Al Riyad, uma decisão que gerou polêmica, mas que foi vista como um protesto silencioso. O contrato de Cristiano com o clube saudita vai até junho deste ano. Inclui uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, cerca de 308 milhões de reais. Caso realmente sua saída aconteça, seus prováveis destinos é a MLS, Liga dos Estados Unidos ou um retorno à Europa, onde o português construiu sua carreira antes de ir para o Oriente Médio. Bom, vamos falar agora de bola rolando, isso porque nós temos jogos do Campeonato Brasileiro mais tarde. Quem joga hoje, Bruno? Exatamente, Fernando. Hoje teremos o início da segunda rodada do Brasileirão. Vamos conferir as partidas desta noite. Bom, no Rio de Janeiro, o Flamengo vai receber o Internacional no estádio do Maracanã às 19 horas. O jogo vai marcar a reestreia de Lucas Paquetá no Maracanã. No mesmo horário, o Red Bull Bragantino encara o Atlético Mineiro no estádio Cícero de Souza Marques. Mais tarde, às 20 horas, um clássico paulista. O Santos enfrenta o São Paulo na Vila Belmiro, em Santos. No mesmo horário, em Belém, o Remo vai receber o Mirassol no estádio Bampará, Baenão. E também às 21h30, em São Paulo, o Palmeiras vai encarar o Vitória na Arena Barueri. No mesmo horário, encerrando os jogos de hoje, o Grêmio vai receber o Botafogo na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Muito jogo bom vindo pela noite aí, Fernando. Temos grandes jogos, inclusive o primeiro é o Flamengo Internacional, marcando a reestreia do Paquetá. A sua estreia não foi muito boa, perdeu a final da Supercopa do Brasil. Então eu te pergunto, Bruno, qual o palpite para este grande jogo de hoje? Olha, as duas equipes não vêm muito bem, porém jogando em casa vai ter ali o Maracanã cheio a seu favor. Acredito numa vitória aí do Flamengo por 2-1 nesta noite. Tá certo, e Bragantino e Atlético Mineiro também é uma grande partida. Qual o seu palpite para este jogo? Duas equipes também que não começaram muito bem ali no Campeonato Brasileiro. O Bragantino até venceu, mas acredito aí numa vitória do Atlético Mineiro hoje por 1-0. Ótimo palpite, Bruno. E agora vamos para um clássico paulista, né? Sansão, São Paulo e Santos jogam hoje também. Qual o seu palpite para este grande clássico paulista? As duas equipes que não vêm de muitos altos e baixos. O Santos vai jogar hoje com a sua torcida a favor. No Morumbi, o São Paulo levou o melhor. Vou ficar aí com 1-1 no clássico de hoje. Tá certo, vale lembrar que o São Paulo recentemente bateu o Santos por 2-0 no Paulista. Outro jogo muito importante também é o do Remo, que voltou para a Série A depois de um bom tempo sem disputar a elite do campeonato. Qual o seu palpite para esta partida? Olha, Remo e Mirassol aí prometem fazer um grande campeonato brasileiro. Duas equipes de menor expressão. Eu vou ficar com um empate por 1-1. Tá certo, um palpite muito bom. E também mais tarde, às 9h30, tem Palmeiras e Vitória. E Vitória, um grande jogo também. E o Palmeiras que provavelmente vai buscar o título esse ano novamente, após perder no ano passado para o Flamengo. Qual o seu palpite para o Verdão nesta noite? Jogando em casa, o Palmeiras venceu o primeiro jogo, vai enfrentar um Vitória também ali embalado, mas acredito numa vitória do Palmeiras por 2-0 na Arena Barueri. Tá certo, e Grêmio e Botafogo? Grêmio e Botafogo 0-0, sem gols. Bom, Fernando, por hoje é só, eu fico por aqui. Mas mais tarde a você e também a todos que nos assistem. Tá certo, Bruno, muito obrigado pelas informações. Vou cobrar os palpites amanhã, hein? Pode cobrar. Ótima tarde para você. Obrigado. Bom, e esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e você que não nos acompanha pela Hit TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais. Tchau.